falar na visão sobre a vida que as garotas de programa levam. Vejam só. Meu nome é Josi e hoje eu vou contar a minha história. Desde muito nova que eu sempre me senti mal, me sentia diferente das meninas da minha idade. Era como se eu não tivesse o mesmo brilho, me sentia inferior. Eu achava que ninguém ligava pra mim. Na minha casa, o meu único irmão sempre foi uma pessoa independente. O Fábio sempre trabalhou e só vinha em casa pra dormir, porque o clima era insuportável. Os meus pais viviam discutindo o tempo todo. Eles viviam falando em separação. Chegavam a se agredir fisicamente. E eu detestava isso. Não havia nenhuma harmonia na nossa família. Eu desejava que eles se separassem. Quem sabe assim a gente poderia ter um pouco de paz. Por que eles ainda continuavam juntos? Como um casal que não se ama pode arrastar a relação por tantos e tantos anos? Se eu tivesse condições, teria ido embora de casa há muito tempo. Mas eu dependia deles financeiramente. Eu estava na faculdade, logo iria me formar, mas eu não estava muito animada com isso. O que me deixava um pouco mais aliviada era a amizade com a Bia. Nós éramos muito amigas desde a infância. Estudamos juntas em quase todas as séries e nos separamos apenas na faculdade. Isso não impediu que continuássemos unidas. Ela era minha melhor amiga e estava sempre por perto quando eu me sentia mal. Sabendo da barra pesada que eu passava em casa, ela sempre me chamava para ir para a casa dela. Eu dormia lá e às vezes ficava dias. O clima na casa da Bia era completamente diferente. Os pais dela eram aquele tipo de casal que a gente vê em filmes, de tão bem que eles se davam. Eu me sentia mais à vontade na casa da minha amiga do que na minha própria casa. A Beth, a mãe da Bia, me tratava como uma filha. Sempre me ouvia nas minhas lamentações e me dizia que eu tinha que ser forte para encarar a realidade. A Bia era filha única. Ela não era nem um pouco mimada, mas tinha tudo o que eu queria ter. Uma família maravilhosa. Não sei, o jeito dela se relacionar com as pessoas era diferente. Ela tinha uma luz própria. As pessoas se interessavam por ela. Ela chamava atenção por onde quer que fosse. Eu não tinha inveja da minha amiga porque ela sempre tinha a iniciativa de dividir tudo comigo. A Bia sempre foi muito companheira. Não importava se eu estava feliz ou triste, ela sempre estava comigo pro que der e vier. Ela vivia dizendo que eu era bonita, que eu tinha que me valorizar, sair da casca, perder o medo da vida. Mas eu não tinha ânimo pra nada. Quando a gente saía juntas, o Rafael, o namorado da Bia, sempre ia junto. Ele era um cara legal, que gostava muito dela. Eles viviam me falando que eu tinha que arrumar um namorado, me apaixonar, que a minha vida iria melhorar muito quando eu arrumasse alguém. Mas, sinceramente, eu até achava alguns rapazes interessantes, mas eu tinha a nítida certeza de que eles jamais olhariam pra mim, porque eu me sentia um lixo. A Bia vivia me falando que eu vivia muitos conflitos da minha família, que eu tinha que deixar isso de lado, porque esses problemas eram muito mais dos meus pais do que meus. Mas nem eu sabia explicar por que eu era tão negativa. Eu sempre achava que as coisas iam dar errado. Eu não tinha esperança pra nada. Um dia eu estava com a Bia e com o Rafael, o namorado dela, quando ela disse que teria uma surpresa. Minutos depois, chegou um rapaz. Eu não tinha desconfiado que aquela situação era armada. E ele se apresentou. Se chamava Luiz e ficou um clima estranho. A Bia ficava falando de mim pra ele e ele olhava sorrindo. Eu não sabia o que fazer. Foi só quando ele foi conversar com o Rafael que minha amiga disse que ele era o homem certo pra mim e que já havia falado de mim pra ele. Eu fiquei super nervosa. Eu não gostava desse tipo de coisa. E apesar de eu saber que ela tinha uma certa razão, eu me sentia uma idiota que precisava que alguém arrumasse um namorado pra mim. Eu não queria ninguém, eu não precisava disso. No fundo, eu me sentia mal comigo mesma, insegura, triste. Eu não gostava da minha aparência, eu tinha medo de me envolver. Pra mim, aquilo foi constrangedor. E é claro que não rolou nada porque eu não quis.
depois eu fui até a casa da Bia e quando cheguei lá ela não estava. Tinha saído com a mãe. O pai dela me atendeu e disse que elas não iam demorar e eu decidi esperar. O Edson era um homem admirável. Eu gostava muito dele, apesar de não sermos tão próximos quanto eu era da filha e da esposa dele. Para mim, ele era um modelo de homem, pois eu via como ele agia com a esposa, com a filha, e achava ele uma raridade. Naquela noite, porém, ele veio com uma conversa meio esquisita pra cima de mim. O Edson sempre foi muito reservado. A gente nunca teve uma conversa séria. E ele começou a perguntar se eu estava namorando. Quis saber por que eu não tinha namorado. Disse que eu era bonita. E com a minha péssima autoestima, fiquei meio encabulada. E demorou um pouco para que eu me ligasse que ele estava me paquerando. Isso me pegou de surpresa, pois eu nunca olhei para ele como um homem. Eu comecei a ficar meio sem jeito. Ele me elogiava, dizia que se fosse solteiro, gostaria de ser o meu namorado. Por sorte, a minha amiga e a mãe dela chegaram, porque eu não sabia mais o que fazer. Nos dias que se seguiram, eu fiquei muito confusa. Aquele momento que eu tive com o pai da minha amiga mexeu comigo. De repente, eu não parava mais de pensar no Edson. Eu ficava no meu quarto me lembrando do que havia acontecido. Será que ele estava mesmo a fim de mim? Como um homem bem casado, bem sucedido, podia se interessar por mim? Será que ele não estava feliz com a esposa? Para mim deveria ser um engano. Talvez eu tenha confundido as coisas. Era o que eu me dizia o tempo todo. Ainda assim, ele não saía da minha cabeça. Eu sabia de todos os contras em me apaixonar pelo Edson. Ele era o pai da minha melhor amiga. Era casado e muito bem casado. Não, isso não era pra mim. Eu não deveria ficar sonhando com aquilo que eu não poderia ter. A Bia me ligou e me chamou para ir jantar na casa dela. Ela tinha algumas coisas para me contar, havia brigado com o namorado e na hora eu decidi que iria para lá. Mas eu confesso que eu fui não por causa dela, e sim porque eu queria ver o Edson. Eu queria só ver o que ele ia me dizer dessa vez, pois desde então a gente nunca mais havia se falado. Chegando lá, fomos jantar. A minha amiga não estava muito bem, mas primeiro decidimos comer e depois conversar. Quando terminamos, ela e a mãe começaram a recolher os pratos e eu fiquei na mesa com o Edson. Eu estava tensa, mal conseguia olhar para ele. Eu estava nervosa por ter pensado que poderia haver alguma coisa entre nós. E de repente, quando ficamos sozinhos, ele me perguntou se eu não ia dar o meu telefone para ele. Na hora eu gelei, pois isso significava que eu não estava errada. Ele estava mesmo me paquerando. Dava para perceber isso pelo olhar dele. Eu estava com medo, a mulher dele poderia notar alguma coisa, mas algo dentro de mim falou mais alto e eu acabei cochichando meu telefone para ele, certa de que ele não ia conseguir memorizar. Eu tentei disfarçar quando a minha amiga voltou da cozinha e acho que a Bia nem notou nada, mas eu estava excitada demais, pois eu sentia que eu estava perdendo o controle da situação. Dias depois, o Edson me ligou e depois de muita conversa, fomos parar no motel. Eu estava num conflito moral. Eu sabia que o que eu estava fazendo era errado, mas ele acabou me convencendo e eu deixei o coração falar mais alto. O que eu sentia por ele era algo completamente novo para mim, um sentimento que me tomava, me fazia arder. Ele dizia que sempre quis ficar comigo, me pediu para deixarmos isso para lá, pois não queria estragar tudo naquele momento. Para mim isso serviu de aviso. Eu não entendi o que estava acontecendo, mas decidi pagar para ver. Eu estava apaixonada por aquele homem e ser correspondida significava que eu poderia ser feliz e finalmente havia chegado a minha vez. Eu não parava de pensar na relação dele com a esposa. Eu sempre admirei os dois. É claro que havia vários poréns. A minha amiga, por exemplo, eu acho que ela não ficaria nem um pouco feliz em saber o que estava acontecendo.